E aí, torcedor palmeirense, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Porco Raiz. Hoje, às 21h30, a gente enfrenta o Deportivo Petroleiro, nosso segundo jogo da Taça Libertadores da América, na fase de grupos. Tem algumas surpresas interessantes que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Vamos repercutir preço de ingresso, como está a situação do Palmeiras na competição. Vamos falar de um jogador que está retornando ao gramado do Palmeiras, vou até colocar um videozinho dele. Vou falar sobre a dívida da Crefisa que está dando um burburinho na rede social. Vamos falar sobre o desacordo de negócio que houve entre o Palmeiras e o Carlos Vinícius. Vamos repercutir tudo isso nesse vídeo, então fica com o Porco Raiz. Vamos comigo até o final do vídeo, tem bastante informação. Vamos lá. Bom, torcedores, e vamos lá, quem que está de volta? Quem está de volta ao gramado do Palmeiras? Eu vou colocar um videozinho curto e depois do videozinho a gente volta a falar. Vamos lá. Torcedor, você não lembra? Esse é o Cristaldo que jogou com a gente aqui de 2014 a 2016. Se não me falha a memória, ele esteve fazendo reconhecimento no gramado do Allianz Parque e mandou essa mensagem aí na sua rede social, relembrando os velhos tempos, relembrando tempos de felicidades, tempos alegres que teve aqui no nosso Palmeiras. Aliás, todo jogador que passa pelo Palmeiras vive momentos de alegria, né? É difícil a gente ver jogadores reclamando, foi ruim no Palmeiras, o Palmeiras não me recepcionou legal, enfim. Eu acho que todos os jogadores sérios e competentes que passam pelo Palmeiras têm boas recordações, isso é fato. Bom, voltando ao Libertadores, a gente vai enfrentar hoje o Deportivo Petroleiro. No segundo jogo da Taça Libertadores, o Deportivo Petroleiro empatou com o Emelec em 1-1 com gol do Cristaldo, tá legal? E vem aí querendo alguma coisa, né, no campeonato da Libertadores. A gente sabe que o time boliviano, né, conseguiu acesso para a Libertadores porque foi campeão boliviano. É um time muito simples, muito humilde. Para vocês terem ideia, o elenco todo do Deportivo Petroleiro vale mais ou menos 6 milhões de euros. O que nós temos jogadores aqui no Palmeiras que valem, só um jogador, 6 milhões de euros, e jogadores que valem muito mais que isso. Então, para você ter uma noção dessa diferença de elenco, né? Mas o Palmeiras provavelmente hoje às 21h30 vai com um elenco misto, com um mistão. O Abel deve poupar alguns jogadores, né, cansados e que fizeram aquela partida complicada contra o Ceará abrindo o Campeonato Brasileiro. Então o Abel provavelmente vai escalar um mistão sabendo dessa deficiência de elenco do Deportivo Petroleiro, tá? A gente vai para o jogo às 21h30 e uma coisa que eu queria comentar com vocês, eu vou subir aí preço de ingresso, dá uma olhada, torcedor. No site do Palmeiras está se mencionando muito assim: não subimos os valores dos ingressos com relação ao ano passado nessa competição, muito pelo contrário, abaixamos. Mas se você pode ver que deu uma subida legal, né? Para nós, brasileiros e palmeirenses, a gente não vê a diferença na competição, a gente quer ir ao estádio ver o jogo. Então se você põe um ingresso no Paulistão de um jeito, no Brasileiro de outro, na Libertadores de outro, o nosso salário não mudou. O que alterou foi a competição. E aí? Né? Olha como tá caro, então provavelmente o Palmeiras não vai ter casa cheia. Vamos pra frente. Já que a gente falou de ingresso, eu queria fazer um comparativo. Eu vou subir a imagem aí do estádio do Emelec para vocês verem. Não é um estádio tão ruim, é um estádio razoável, tá legal? E o Emelec tá fazendo uma promoção com relação a preços de ingressos, tá? Eles vão enfrentar o Deportivo Táchira agora, próximo, e depois vão enfrentar o Palmeiras, tá? Para o jogo contra o Deportivo Táchira, eles fixaram em $6 o valor do ingresso, mais ou menos R$30 o valor. E para o jogo contra o Palmeiras, em torno de $15, mais ou menos R$70, tá? Então a gente vê as diferenças, né? O nosso país não é tudo isso para cobrar ingressos nesse patamar. Então eu acho assim, vamos deixar só a torcedora burguesa e nos jogos do Palmeiras, porque a Leila promete uma coisa, depois ela volta atrás, né? Então fica complicado. É o que eu falei anteriormente. O nosso salário e o nosso ganho continua a mesma coisa, não subiu. Então assim, variar os preços do ingresso no Palmeiras só vai fazer com que a casa fique menos cheia. É isso. Muita gente falando da declaração da Leila com relação à dívida da Crefisa. Ela disse, inclusive comentei no vídeo de ontem, que a dívida estava de 120 a 130 milhões. No final do ano, quando teve a premiação da Libertadores e que a premiação
que a Crefisa ia dar aos jogadores foi revertida para abater parte da dívida com a Crefisa, muitos portais, muitos jornalistas cravadores vieram dizer que a nossa dívida estava em 110 milhões. E hoje você, torcedor, assim como eu, e o torcedor comum, vem cobrar essa fala da Leila que disse que já está em 120 a 130 milhões. Mas não estava em 110 milhões? O que acontece é o seguinte, torcedor, tem muita gente na mídia que gosta de cravar coisas sem ter certeza, sem ter noção. Eu acho assim, o quanto o Palmeiras deve para a Crefisa e vice-versa, eu acho que quem tem que cuidar disso é o COF, tá? Que são os conselheiros que cuidam da questão fiscal do Palmeiras, não nós, torcedores. E muitos jornalistas que tem aí pela mídia, cravadores, e que escrevem matérias sensacionalistas, eles embarcam numa ideia que só eles têm, que realmente não é o efetivo, não é fato. Tá? Então assim, parem de dar muito ouvido para esses cravadores que vocês mesmos julgam os top of mind, os caras que sabem tudo de Palmeiras e vocês vão lá, enchem de like e acompanham e acham que o cara é demais e o cara crava coisas como essa. Então, essa polêmica agora só se deu por causa disso, porque no passado uma matéria dizendo que a gente só devia 110 milhões. Você sabe se devia? Esse cara que escreveu a matéria, ele estava com o balancete na mão? Ele estava com o relatório financeiro na mão? Eu acredito que não, né? Vamos pra frente. Então, quando eu disse no título Leila Pereira mentiu e uma interrogação, eu justamente queria dizer isso. Ela mentiu com referência ao valor da dívida? Acredito que não faria isso, né? Ela é presidente de um clube sério e ela também acredito ser uma pessoa séria. Ela não mentiria nesse tipo de números, até porque ela tem um conselho que está na jugular dela, analisando tudo isso, tá? Vamos falar agora da questão de quebra de racha de vestiário do Carlos Vinícius. Não veio porque o próprio Abel Ferreira disse que um valor de salário de 1.300.000 ia ser superior a algumas peças muito importantes que já estão no time do Palmeiras, assim como Rafael Veiga, assim como o Gomes, né, que ganham menos do que 1.300.000 por mês. E ele, Abel Ferreira, acha que isso ia dar um choque muito grande no vestiário e ia complicar a situação. Ele é gestor de pessoas, assim como é gestor de futebol. Além das 4 linhas, ele também gere o vestiário, a cabeça dos jogadores. E um racha dentro do vestiário ia complicar a administração do Abel Ferreira. Ele é um cara inteligente, é um cara que sabe gerir pessoas, sabe gerir grupo. Então, assim, o fato de contratar um cara que não é aquele medalhão consagrado no mercado para pagar um salário de medalhão, de muitos medalhões que atuam até no futebol brasileiro, isso realmente impactou um pouco na cabeça do Abel e ele foi uma das pessoas que falou, olha, melhor não trazer porque pode rachar. Então toda essa questão desse centroavante que viria, que já está encerrada, se pauta também numa questão de racha de vestiário, tá legal? O que eu queria trazer para vocês nesse vídeo é isso. Qualquer novidade, a gente volta. Hoje, 21h30, Palmeiras e Deportivo, lá no Allianz Parque. Vamos para frente. Avante palestra!